Dando continuidade à nossa aula e saindo um pouco dessa linha do tempo que a gente está tentando fazer, eu trouxe algumas questões para a gente refletir sobre qual seria então o papel da ciência hoje, né? Com tudo que a gente acabou de ver, seria somente a acumulação de conhecimento se a gente não refletisse acerca do papel da ciência na nossa sociedade nos dias de hoje. E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é justamente que essa ideia de separação entre o homem e a natureza, essa desacralização, essa desmistificação da natureza, esse afastamento da religião e do místico para a explicação do real, para a produção do conhecimento, todo esse processo ele vai ter a sua consolidação dentro do iluminismo, né? O iluminismo enquanto um movimento de contestação de todas as bases do antigo regime, daquela sociedade pautada nos privilégios de nascimento, pautada no poder absoluto dos reis, pautada no direito divino, pautada em todas essas questões que de certa forma se ligam à religião, mas que enfim a partir do iluminismo vão ter aí a sua contestação não só filosófica, né? Não só com relação às ideias, mas que de fato vão orientar processos políticos e sociais de reestruturação dentro de países europeus, enfim, né? Então o iluminismo ele representa, dentro desse processo da história da ciência, um momento em que a razão ela passou a ser melhor vista, ela passou a ser o modelo para a produção do conhecimento, né? Obviamente essa passagem ela não foi tranquila, ela foi contestada, essa passagem ela não foi totalmente consolidada, né? Na verdade, inclusive a maioria das pessoas no mundo, elas explicam a realidade a partir da religião, a partir de elementos sobrenaturais, enfim. Mas o que acontece de fato é que a razão e o método científico ele vai ter uma justificação, ele vai ganhar uma legitimidade a partir dos processos políticos e sociais que vão se inspirar no movimento iluminista. Então a razão ela vai, de certa forma, ganhar uma autoridade no sentido de se tornar um conhecimento relativamente, é bom colocar isso, mais respeitado na nossa sociedade ocidental. Enfim, por que eu coloquei então superficial para vocês? Justamente porque ao contrário do que muitos pensam, a razão, a ciência, o método científico, ele não venceu e, na verdade, como a gente já falou, ele nem predomina com relação à produção do conhecimento, né? E isso não é bom e nem é ruim, é apenas uma condição com relação ao nosso presente, né? A gente tem, então, a convivência de duas grandes linhas de produção do conhecimento. Então essa vitória da razão, enquanto uma forma de conhecer mais legítima, mais válida, mais valorizada, ela está ligada ao iluminismo, mas não é uma vitória total, certo? Não é nem uma vitória de goleada, por assim dizer. O que eu trago para vocês com relação à ciência também é uma reflexão muito interessante, porque se os mitos dentro da Mesopotâmia, dentro do Egito, dentro do momento inicial da Atenas clássica, se a mitologia também vai estar na Idade Média para explicar a criação do mundo, para explicar a criação do homem, para explicar a criação, aliás, o estabelecimento da realidade, né? Se essa mitologia ela vai perder espaço com a Revolução Científica do século XVII, se a razão ela vai se postular como a forma de produção
de conhecimento mais válida com o iluminismo, né, um século depois, assim mesmo a ciência, de uma certa forma, ela vai continuar a ter o papel, e eu não estou dizendo que ela é igual à mitologia, mas ela vai continuar a responder às nossas grandes perguntas. Então, no caso, a gente vai substituir a religião, a mitologia, pela ciência. Mas as grandes perguntas que a humanidade sempre fez ainda são as mesmas. Então, a gente vai trocar uma mitologia, né, e mito no sentido de que se estabelece então uma narrativa para explicar alguma coisa. Esse é o sentido de mito, né? O mito, ele é interpretado geralmente como uma ideia fantasiosa, né? Uma narrativa fantasiosa, e esse não é o significado de mito. Mas enfim, o mito, enquanto uma narrativa que explica o real, que explica o presente, que explica o passado também, ele vai então ser substituído pela ciência, mas de toda forma a ciência então ela vai buscar responder as mesmas questões. Então seria então a ciência, a mitologia, né, a narrativa de explicação que predomina no presente, né, de uma certa forma, como a gente já conversou, ela não é a predominante, né, mas é tida com certeza como a mais válida. Eu coloco inclusive para vocês a questão do negacionismo, né, muito presente na nossa sociedade, a noção de que esse conhecimento científico que não vem por revelação, que vem por trabalho, observação, anotação, levantamento de hipóteses, comprovação e tudo mais, esse conhecimento, na verdade, com o negacionismo, ele não seria tão válido assim e circulariam, então, seriam impostas verdades a partir de pontos de vista específicos, sem comprovação, na verdade sem um método, né? Então a gente tem aí o retorno da afirmação desses pontos de vista, muitas vezes religiosos, né? E muitas vezes só produzidos por perspectivas próprias. Enfim, a ciência ela tem sofrido ataques, né? Mas é bom lembrar, então, no final das contas, que ela nunca predominou. Ela vem a se colocar como um conhecimento mais válido, mas na verdade ela sempre conviveu e na verdade sempre viu o místico, o religioso permanecer, né? E muitas vezes com uma força que chega a ameaçar a validade do conhecimento científico, e daí o sentido do negacionismo no presente. O terceiro ponto que eu trago para vocês a respeito da ciência e do papel da ciência é justamente a quem serve, no caso, a ciência. Porque se pensarmos os valores iniciais da ciência, né, a ciência teoricamente é o processo de investigação da realidade, para que o homem conheça melhor essa realidade, para que ele viva melhor, para que ele viva mais. Então a ciência ela serviria para o gênero humano, de uma certa forma, melhorar a sua experiência, né, do planeta Terra. Mas enfim, o que a gente vê hoje é que a ciência, na verdade, ela é muito restrita a determinados grupos, né? É o que a gente chama de academicismo, né? A ciência, o conhecimento, a produção, a validação dos conhecimentos, ela está muito ligada na nossa sociedade às universidades. Então, muitos conhecimentos eles não são validados, apesar de serem conhecimentos valiosos, e muito desse conhecimento produzido nas universidades, né, e eu cito como exemplo o Brasil, ele não chega à maioria da população, então fica meio que um conhecimento encastelado dentro da universidade e ele acaba não servindo, né? Inclusive é uma crítica muito constante ao conhecimento científico, a ideia de que ele não é acessível, ele não é entendível pela maior parte da população, né? Vão se criando linguagens específicas das ciências, sei lá, do direito, e só entende a linguagem do direito quem fez direito, né? E acabam aqui as leis
elas não são entendidas por todo mundo, mas só pelos advogados, pelos juízes e por aí vai, né? Da mesma forma, conhecimento médico. É um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Que, de forma geral, o processo de produção do conhecimento e de compartilhamento desse conhecimento, ele não é eficiente na nossa sociedade. Então, a ciência ela não está servindo de uma forma eficaz, né? Na verdade, a gente consome ciência a partir da tecnologia, né? Dos eletrodomésticos, dos celulares, dos automóveis, computadores, enfim. Mas a gente, de fato, não acessa esse conhecimento, a gente só consome a tecnologia. E daí, já é uma colocação interessante, né? A gente, então, só experimenta a ciência, a gente só experimenta a tecnologia a partir dos ditames do capitalismo, né? A gente precisa, então, ter dinheiro para poder consumir a tecnologia, que é a aplicação da ciência, e a gente precisa de tempo, portanto, de dinheiro para não trabalhar e poder acessar o conhecimento, produzir o conhecimento, estudar, né? Quem é que pode estudar na nossa sociedade? Então, a grande questão que eu coloco para vocês é que a ciência, né, de uma certa forma, ela foi pensada para ajudar o homem, mas ela não está chegando para todo mundo, né? Na verdade, ela está meio que presa ao nosso modo de produção, né? Então, a tecnologia que facilitaria a vida do homem, o conhecimento que facilitaria a vida do homem, não está chegando para a maior parte da população. Eu coloco para vocês, inclusive, um exemplo muito atual do acesso à internet, né? O acesso à internet é uma tecnologia, né? Produzida através do conhecimento científico. Enfim, a maior parte dos alunos brasileiros não tem acesso à internet. Então, qual seria o papel da ciência para essas pessoas, né? A ciência, de fato, ela está sendo utilizada como deveria estar sendo, né? Ela, de fato, está tendo um valor, ou ela é um privilégio, né? O conhecimento é um privilégio, a tecnologia é um privilégio. Essas questões elas precisam ser pensadas, porque senão a ciência e a tecnologia elas ficam então sendo como algo que existe, mas que não tem um valor geral para além do mercado. A gente consome tecnologia e pronto. A gente não acessa de fato toda a tecnologia não nos ajuda no nosso trabalho, né? Qual trabalhador, inclusive, ele pode utilizar, né, a tecnologia nas suas ações, né? Qual trabalhador tem a sua carga de trabalho reduzida a partir do uso de tecnologias, né? A gente pode citar vários, mas assim mesmo esses trabalhadores seriam uma minoria, né? Todo trabalho hoje tem um computador, né? Mas esse computador ele serve para diminuir o trabalho ou para aumentar o lucro? A gente tem sempre que pensar nisso aí. Então, gente, já na última parte da nossa aula, que com certeza vocês viram que está bem estendida, mas é importante, muitas das coisas que a gente falou, que a gente conversou, elas tinham que ser colocadas. Já então, finalizando as nossas reflexões, eu trago para vocês, né, baseado no que a gente acabou de conversar, se de fato a humanidade ela é levada, ela caminha junto com a ciência rumo ao progresso, rumo a um ponto melhor do que de fato a gente estaria ou esteve no passado. Enfim, o que eu venho colocar para vocês então, no final das contas, é que essa é uma questão complicada e que a resposta a essa questão, se a ciência leva a humanidade ao progresso, a um ponto melhor, talvez ela possa ser respondida que não. Por quê? O ápice do desenvolvimento da ciência, como a gente já viu, vem a ser possibilitado pelo iluminismo, né? A razão ela vence enquanto projeto social. A gente tem aí as revoluções burguesas, a gente tem a independência dos Estados Unidos, a gente tem a Revolução Francesa, né? Vão haver retrocessos, mas enfim, a razão ela acaba ganhando terreno
e passa a ser vista como uma forma de produzir o conhecimento muito mais legítima. Enfim, a partir dessa premissa, desse posicionamento da razão, a gente vai passar pela Revolução Industrial, pela Segunda Revolução Industrial, pelo aprofundamento do capitalismo, enfim. E o que vai acontecer, né, com esse desenvolvimento científico? A gente vai perceber inicialmente que esse desenvolvimento ele vai desembocar nas guerras mundiais. Então, se a ciência carrega o homem para o progresso, o que foi que aconteceu, né, no final das contas? Né? De fato, esse progresso aconteceu. Na verdade, o que vai ficar muito claro é que a ciência, o conhecimento, a produção do conhecimento, ele vai servir não à humanidade em si, mas, na verdade, a determinados grupos, né, bem delimitados. Então, por exemplo, a Revolução Industrial, que vai se espalhar pela Europa, ela vai produzir um acirramento da concorrência comercial que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. E a gente tem, né, o exemplo central do imperialismo, né? A Segunda Guerra Mundial, inclusive, que vai apresentar para o mundo, né, o desenvolvimento do conhecimento físico com as armas nucleares, que inclusive na Primeira Guerra Mundial a gente já teve muitas armas químicas implicadas, né? A gente vai ter inclusive o aprofundamento do uso da química dentro dos conflitos mundiais. Mas enfim, para que a ciência está sendo utilizada aí? Para a barbárie, né? Fica muito claro para a gente que a ciência estava servindo aos interesses políticos e econômicos de nações e dos grupos econômicos capitalistas das grandes potências mundiais. Fica também muito claro que o conhecimento científico ele pode ser utilizado, no final das contas, para matar pessoas, né? A bomba atômica, a energia nuclear, né? Que seria o ideal a partir desse conhecimento, na verdade foi utilizado para criar uma arma que pode vir a causar o genocídio da raça humana, né? Por ela mesma. Vejam que interessante. Então, é necessário relativizar essa questão de que a ciência ela carrega a gente, sem dúvidas, ao progresso. Isso é muito complicado. A segunda coisa que eu coloco para vocês é justamente o que eu já adiantei, que a ciência, no final das contas, ela vai servir ao poder, né? E é interessante pensar que aquele afastamento entre homem e natureza que aconteceu na Revolução Científica do século XVII, aquela revolução que organizou os métodos de produção do conhecimento científico, essa prerrogativa de separação, ela vai, como já colocado, separar o homem do seu aspecto místico, mágico, né, da sua imaginação, e vai prender o homem a uma razão instrumental, a uma razão prática. Para que serve esse conhecimento, né? O que eu consigo produzir com esse conhecimento? Veja que o homem está se afastando da natureza, e a natureza é cada vez mais um objeto, como a gente já conversou. Então ele acaba se afastando desses elementos religiosos, desses elementos mágicos, e passa, enfim, a ser meio que escravizado pela razão. E o que isso acarreta, no final das contas? Uma racionalização extrema, né? A gente pensa que o fascismo e o nazismo na Alemanha, o fascismo alemão, que a gente conhece como nazismo, eles vieram a acontecer pela irracionalidade, mas na verdade foi o contrário. Inclusive, essa ideia é defesa dos pensadores da escola de Frankfurt, né? Que inclusive colocam o eclipse da razão, né? Porque eles postulam que a razão ela se desenvolveu tanto que o homem deixou de olhar para os aspectos mágicos, místicos e éticos que isso poderia acarretar.
Na verdade, então, o homem ele pensa então tão secamente com esse endeusamento da razão, que ele vai se afastando de uma ética, digamos, mais humana, e passa a obedecer a uma ética instrumental do que serve, para que serve, o que eu consigo produzir com isso, né? E é justamente isso que aconteceu para os filósofos, principalmente o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Eles vão propor justamente que esse excesso de racionalização tornou o homem também um objeto racional. Então o homem, tanto quanto a natureza, tanto quanto os animais, ele pode ser controlado com determinados estímulos, ele pode ser direcionado, a gente pode conseguir então modificar o homem, controlar o homem, né? E como os recursos naturais e os demais animais, a gente pode exterminar o homem, né? A partir de um cálculo pré-estabelecido. No final das contas, os campos de concentração eles eram locais projetados, né? Então o ser humano ele vai ser também um objeto da razão, né? Desse método de conhecimento da realidade. O homem ele vai ser dissecado e isso vai acabar desembocando na barbárie e não no progresso. Essa é a grande defesa desses pensadores da escola de Frankfurt, né, da primeira geração, do Adorno e do Horkheimer, que na verdade a ciência ela passa por um eclipse, ela não está levando a gente para o progresso, na verdade ela está levando a gente para a barbárie, porque a gente estaria se afastando de valores éticos e morais, né, dessa questão da imaginação, dessa questão da mágica, que acabam nos prendendo uns aos outros. Enfim, o terceiro ponto, já para encerramento, é que justamente esse desencanto da realidade produziria então um esvaziamento do homem que desembocaria justamente nessa barbárie. Então, para a gente encerrar, eu coloco para vocês que, de forma geral, a ciência, apesar de ter sido pensada, né, de ser defendida atualmente como uma forma de conhecer a realidade para que o homem melhor viva, na verdade hoje, como a gente acabou de conversar, ela é superficial, né, a vitória dela, porque ela compete com a religião e ultimamente vem perdendo espaço. Ela passa então também a responder às nossas grandes questões, né? Ela passa de uma certa forma a ser um mito, para nos explicar o que somos, de onde viemos, né? Como foi criado o mundo. A tecnologia e a ciência são sim, com certeza, privilégios, né? A produção e o uso de tecnologias ele é muito restrito, então a gente acaba tendo uma exclusão da grande maioria da população, tanto na produção, tanto no contato com o conhecimento, quanto no consumo de tecnologia. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um resumo, né? E no final das contas que a ciência, ela se pode a ser utilizada para o bem, na verdade ela foi muito pouca e ela tem causado grandes problemas, né? A possibilidade de exterminação da raça humana pelos próprios homens, a ciência sendo utilizada nas guerras, né, as armas nucleares, o conhecimento servindo para a morte de humanos, para o controle de humanos, servindo ao poder, no final das contas, a ciência servindo ao poder. E por último, justamente esse afastamento do ser humano com esses elementos que sempre o acompanharam, né? Eu não estou dizendo para vocês que o elemento mágico ele é uma maravilha e leva a plena convivência harmoniosa entre todos os homens, não. Mas, de fato, a ciência, ao dissecar o homem, ela acaba desumanizando, né? Então a gente acaba podendo fazer um monte de barbaridades, porque o homem passa a ser um número, né? Ele passa a poder ser medido, ele vira uma estatística. Foi justamente o que aconteceu, né, no Holocausto, é o que acontece, por exemplo,
nas políticas de morte e de extermínio nas favelas do Brasil, né, com as populações negras, né. A gente não vê, a sociedade de forma geral não se escandaliza com isso, né. Na verdade, muitas pessoas hoje têm se escandalizado, mas a maioria não, né? A maioria vê aquilo como uma estatística, como um número, e não reconhece naquelas pessoas humanidade. Então, é interessante lembrar que a ciência, ela serve ao extermínio também, ela serve ao poder, né? Inclusive, por último, já para encerrar, prometo a vocês, o racismo, ele foi uma teoria científica. Então, a gente tem que pensar a ciência, na verdade, como algo muito passível de crítica, não pelo conhecimento em si, mas pela forma com que esse conhecimento ele é propagado, para que serve esse conhecimento, quem usa, quem acessa, quem consegue consumir a tecnologia, né? E o que se está se fazendo com esse conhecimento no final das contas, certo? Eu espero que essa parte final do vídeo ela sirva para vocês se embasarem criticamente com relação à ciência, né? Que ela pode ser extremamente boa, mas na verdade ela está sendo usada quase sempre para fins ruins. É isso, gente. Eu agradeço se vocês tiverem acompanhado até o final, né? Mas de toda forma é interessante que vocês possam pegar a parte que mais interessa para vocês. Deixem o seu comentário, se possível. Deixem o seu gostei ou não, enfim. Sugestões vão ser aceitas, né? Eu costumo acompanhar os comentários quando possível. E é isso, e até a próxima. Valeu, gente.